Boa noite, Igreja Amada de Cristo, abençoados e abençoadas deste Brasil, deste mundo inteiro. Você que vai me ver, me ouvir, vai ter um pouco de paciência por alguns minutos. Eu tenho uma, uma palavra para trazer para você, um ensino maravilhoso. Só que é uma palavra que os religiosos não vão aceitar, eles vão rejeitar. Porque com certeza nunca ouviram isso que vão ouvir desta noite. E é um ensino maravilhoso, são palavras inefáveis e gloriosas que nós recebemos do apóstolo Paulo, nosso apóstolo, o apóstolo da incircuncisão, o apóstolo dos gentios. E ele subiu ao terceiro céu e lá ele recebeu uma revelação. Ele não teve uma visão. Ele foi levado ao terceiro céu e lá ele teve uma revelação da graça de Cristo. E se cumpriu aquilo que Jesus de Nazaré, no tempo da sua carne, ele profetizou. Ele disse: Eu vou, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja bem, Deus é presente na nossa vida. Deus está comigo, está com você, Deus está em todos os lugares. A presença de Deus, a glória de Deus, a onipresença, a onisciência de Deus está comigo, está com você, está em você. Agora, eu gostaria que você estivesse preparado para ouvir esse entendimento que, a princípio, se você conseguir ouvir, você vai se escandalizar. Mas, se você, e eu recebo que você seja um filho da livre, você vai entender e vai compreender essas palavras. A princípio, pode ser que elas venham te chocar, né? Te escandalizar. Mas, se você ouvir até o final, tenho certeza que você vai depois ponderar, vai meditar nessas palavras e o Espírito de Cristo, ele vai te esclarecer que essas palavras que vos falo é Espírito e é verdade, não são palavras de sabedoria humana, de conhecimento humano, mas são palavras de Cristo, palavras do Cristo glorificado. Olha só, eu quero falar a respeito de religião, a primeira religião no mundo. Por quem ela, como ela chegou no mundo, como ela chegou. E o Deus que criou esta religião. Olha só, meus amados, o povo judeu, o povo hebreu, era o povo escolhido de Deus. E esse povo, ele permaneceu como nação santa, nação gloriosa, propriedade exclusiva de Deus, até a cruz de Cristo. Até a cruz, o povo judeu era um povo especial, um povo escolhido, um povo que Deus escolheu para manifestar neles a sua glória, para trazer para o mundo o conhecimento de Deus, do Deus único, do Deus verdadeiro. Então veja bem, Deus, ele se manifestava através da religião judaica. Tinha o templo, né? E Deus se manifestava, Deus falava com os profetas, trazia suas mensagens
orientando o povo judeu. Né? Era o Deus dos judeus, o Deus do povo judeu. Não era o Deus do povo gentílico. Né? Olha só, no tempo lá do Egito, os egípcios eles tinham seus deuses. Eram deuses feitos de prata, de ouro, de bronze, eram animais, enfim, centenas de deuses. E cada povo tinha os seus deuses. E o povo judeu, né, o povo hebreu, tinha o Deus verdadeiro, o Deus único, né, o Criador. Olha só, como que o pecado entrou no mundo? Nós sabemos que o pecado entrou através de Adão. Né? E depois nós sabemos também que Deus, através de Moisés, enviou a lei. A lei veio por intermédio de Moisés. E para quem que era a lei? A observância da lei. Quem deveria observar a lei? O povo escolhido de Deus. A lei era para ser observada por outros povos? Não. A lei era exclusiva de Deus, do divino, do eterno, do único, para o seu povo, para o povo hebreu. Né? Então veja bem, e quando o povo de Deus, quando os escolhidos de Deus, eles não obedeciam à lei, eles eram castigados. Porque a própria lei determinava que aquele que não prestasse obediência aos 613 mandamentos da lei, essa pessoa deveria ser punida. E a lei hebreia, a lei judaica, a lei de Moisés, a lei de Deus para o povo, abrangia todas as áreas, morais, espirituais, enfim, abrangia todas as áreas. E quem não obedecesse era castigado. Alguns castigos eram com a sua própria vida. Né? E Deus se manifestava somente para o seu povo, porque o seu povo era como a menina dos seus olhos. Né? Você entendeu? Então veja bem, as outras nações, elas não eram obrigadas, nem sequer conheciam a lei judaica, a lei de Moisés. Agora veja bem, quem estava em pecado e era castigado? Era somente os judeus, os hebreus. Por quê? Porque a lei era de Deus, exclusiva para aquele povo. Então veja bem, o povo gentílico nunca conheceu o pecado. O povo gentílico nunca teve pecado. Né? Quem que tinha pecado? Quem que cometia pecado? Quem que cometia os erros? Era o povo de Deus, porque o povo escolhido de Deus, a eles foi dado uma lei, a eles foi dado um mandamento. E esta lei, esse mandamento, não abrangia as outras nações e os outros povos. A lei era para o povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva de Deus. E olha só, esta lei vigorou, a lei e os profetas, essa era a forma, era a maneira que Deus se comunicava. O relacionamento de Deus com o homem, com o seu povo, Deus não se relacionava da mesma forma com as outras nações. Né? Agora, Deus falava através dos profetas, falou através de Elias, falou através de Eliseu, falou através de inúmeros profetas. E essa lei, essa forma, essa maneira de Deus agir e se comunicar com o seu povo vigorou
até João Batista. Em João Batista, acabou. Acabou a lei, acabou os profetas, acabou a nação exclusiva de Deus, acabou aquele povo que era propriedade exclusiva de Deus. A partir da cruz, essas ordenanças da lei, essas obediências, essa comunicação de Deus com os seus, acabou. O mundo acabou. Agora veja bem, a partir da cruz, que logo mais nós vamos estar falando sobre isso, novos céus e uma nova terra. É um novo propósito de Deus para com o homem. Agora, é interessante nós analisarmos a respeito do pecado. Veja bem, os hebreus, eles não conheciam o pecado. Quem conhecia o pecado era o povo de Deus. Estes receberam de Deus, olha, não faz isso, que é errado. Faz isso. Né? A lei, a lei de Moisés, era 613 ordenanças, era 200 e poucas positivas e 300 e poucas negativas, né? Que deveriam ser observadas. O pecado estava somente incrustado na vida dos hebreus, porque eles conheciam o Deus único, o Deus verdadeiro, e Deus se manifestava através dos profetas para o seu povo. Então tudo isso vigorou até João Batista. Olha só. João Batista anunciou a vinda de Jesus. Quem que é Jesus? Jesus é o Deus encarnado. É uma manifestação de Deus. Então veja bem, Deus se manifestou através... A primeira manifestação de Deus, ele se manifestava nos profetas, falava através dele. A segunda manifestação de Deus, com um propósito, foi em Jesus de Nazaré. Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora que vem um entendimento, uma verdade que vai escandalizar muitos que vão ouvir. Né? E está aqui ao meu lado minha esposa, e ela, não sei se ela vai concordar com o que eu vou falar, mas pelo que a gente já conversou, ela também não vai concordar. Mas a verdade, ela precisa ser manifestada, para que as pessoas elas não vivam enganadas, para que as pessoas elas não vivam debaixo de um medo terrível, porque o medo do Deus religioso é terrível, rouba a vida, não deixa as pessoas viver. Né? E quem que causa, quem que traz este medo, este pânico, este terrorismo? É o Deus da religião. É a forma, a maneira como foi esse Deus apresentado para os povos. Porque veja bem, hoje dentro da religião, esta religião que existe hoje, a religião cristã, né? Esta religião, ela não foi instituída pelo Eterno. A única religião que foi instituída por Deus foi a religião judaica, para um povo que vigorou a religião judaica, os ensinamentos judaicos, a lei de Deus, que vigorou até João Batista. A partir dali, claro que foi o catolicismo, né? Fundou a sua religião, baseada
em Jesus de Nazaré, né? E ali começou o grande engano religioso, o grande terrorismo religioso, que até os dias de hoje, este terrorismo é ainda implantado no meio das pessoas, dentro dessas ditas igrejas, né? Que são chamadas de igreja, mas que na verdade não são. São templos, são sinagogas, né? E não igreja. Porque igreja é eu, igreja é você, né? Nós somos a igreja de Cristo, a morada do Eterno. Nós somos santuário deste Deus eterno, dessa terceira manifestação de Deus que eu logo mais vou estar falando. Então vamos lá, vamos voltar atrás. Primeira manifestação de Deus, através dos profetas, Deus falava. A segunda manifestação de Deus. Agora, a primeira manifestação de Deus vigorou até João Batista. Acabou. Deus não se manifesta mais dessa forma, dessa maneira. As pessoas podem até enganar as pessoas com aquelas falsas profecias. Eis que Deus me fala, eis que Deus, eis que Deus, eis que Deus, eis que Deus. Não tem Deus coisa nenhuma. Esta manifestação de Deus acabou. Quer você goste ou não. Você pode até praticar, você pode crer, você pode... Mas não existe mais. Acabou essa manifestação de Deus. A primeira manifestação acabou. Agora, esta segunda manifestação de Deus em Jesus de Nazaré. Agora, esta manifestação de Deus, ela foi até onde? Olha, veja bem. Jesus de Nazaré, Deus encarnado, a manifestação de Deus, era uma promessa. Deus falou com os profetas anunciando a vinda do Deus com um propósito. Veja bem, Jesus, o Deus encarnado, ele veio a este mundo com um propósito, com uma finalidade. Deus se manifestou em Jesus para cumprir uma missão. Jesus de Nazaré, olha só, se segura aí no teu banco, não veio para você. O que a palavra de Cristo nos diz? Ele veio para os seus. Ele veio para Pedro, Tiago, João, Maria. Ele veio para os seus. Os seus quem? O povo gentílico? Ele veio para os egípcios? Ele veio para os brasileiros, para os americanos? Não. Jesus veio para os europeus? Não. Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus, os hebreus. Porque este povo era o povo escolhido dele. Era a menina dos olhos do Senhor. Era a nação santa, eram os escolhidos. Eram os prediletos do Pai, do Deus eterno. Né? Agora, veja bem. Deus, Jesus de Nazaré, não veio para você. Ele não veio para te salvar. Ele não veio para isso. Ele veio cumprir uma missão, um propósito. Ele veio para salvar os seus. E os seus não os receberam. Né? Mas deu-lhes o poder, aqueles que o receberam, de serem feitos filhos de Deus. Quem que deu-lhes o poder? Os judeus. Pedro, Tiago, João, 20, 30 não aceitou, mas 20 e 30 aceitaram. E esses que o aceitaram se tornaram filhos de Deus e foram e receberam a salvação. Eles foram salvos. Salvos do quê? Salvos da perdição eterna? Salvo do diabo? Salvo do inferno? Salvo do castigo eterno? Salvo da ira de Deus? Não. Estes foram salvos da
volta de Jesus, da grande tribulação. Né? Foi esta a missão de Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. Ele não veio para ti, meu amado. Aprendemos desde criança. Aprendemos nas escolas bíblicas, nos seminários, que Jesus nos salvou. Agora eu te pergunto, sério mesmo, se você crê que Jesus de Nazaré, manifestação, o Deus encarnado, Jesus era 100% Deus. Jesus era 100% Deus e 100% carne e 0% humano. Homem 0% humano. Jesus de Nazaré não tinha nada de humano, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E se Deus, se o Eterno gerou, ele é o Pai, ele não tem nada de homem. Deus é Espírito. Você consegue entender isso? Deus é Espírito. E Jesus é um Espírito, é o Deus encarnado. É um Deus em carne. O Espírito revestido de carne. Jesus de Nazaré não era homem, era Deus. E Deus é Espírito. Agora veja bem, essa segunda manifestação de Deus tinha um propósito. Você compreende? Era cumprir a lei. Era a vinda para o seu povo, cumprir uma promessa que Deus disse que viria para salvar o seu povo. E tudo se cumpriu. Ele veio para tirar o pecado. Agora eu te pergunto, Jesus de Nazaré, Deus encarnado, ele veio para salvar. Salvar você? Não. Salvar os seus, aqueles que o receberam. Jesus de Nazaré veio para tirar o pecado da terra. E que pecado era esse? Era o pecado de Adão. Quem que conhecia o pecado? Era os brasileiros, americanos, os egípcios? Não. Quem tinha pecado era o povo de Deus. E o Senhor veio para resgatar, para tirar o pecado do mundo. Porque o pecado entrou por Adão e saiu por Jesus. É simples o entendimento, é simples a compreensão. Agora, veja bem, os outros povos, as outras nações, nunca conheceram o pecado. Nunca conheceram o pecado. Por quê? Porque não era o povo de Deus. A partir da cruz, a partir da cruz, na cruz do Calvário, a manifestação carnal de Deus, o propósito terreno de Deus, acabou. Jesus de Nazaré morreu. A carne de Deus morreu. E Cristo se manifestou, o Cristo glorificado, o Deus eterno, o Deus glorificado. Agora nós estamos na terceira manifestação de Deus. Agora, que manifestação é essa? Veja bem. Então, primeira se manifestou nos profetas e acabou. A segunda se manifestou em Jesus de Nazaré. Acabou. E a terceira manifestação de Deus é nos seus escolhidos, nos seus predestinados. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim. Isso quer dizer, meu amado, que a vinda do Espírito Santo é a terceira manifestação de Deus na terra. E Deus está em você. Deus habita em você. Esta é a terceira manifestação de Deus. Agora, veja bem, as pessoas ainda estão ensinando, aceita Jesus, senão tu vai para o inferno.
Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Né? Venha se tornar um discípulo de Jesus de Nazaré. É impossível. Nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Porque o discipulado de Jesus de Nazaré foi até a cruz. Jesus disse para os seus discípulos: você não é discípulo de Jesus. Eu não sou, até gostaria de viver naquela época e ser um discípulo de Jesus. Mas eu não sou. Você entende? E Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Salvo do quê? Da grande tribulação. E estes sinais seguirão os que creem. Vão curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos, fazer os surdos ouvir, o mudo falar. Correto? Corretíssimo. Agora eu te pergunto, né? Dentro dessas igrejas ditas evangélicas que não tem nada de evangelho, né? Eu te pergunto, eles dizem que são discípulos de Jesus de Nazaré. Ou quem está mentindo é o sistema religioso evangélico, ou Jesus mentiu. Por quê? Porque Jesus disse que os sinais o seguiriam. Aqueles que crerem. E você, meu amigo, que se intitula, que ensina que deve se aceitar Jesus, se tornar um discípulo de Jesus, que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador, com certeza os sinais devem, se você é um discípulo, esses sinais devem acontecer na sua vida. Cego deve passar a ver através da tua oração, quando você ora em nome de Jesus. Os mortos têm que ressuscitar com a tua oração, né? Os surdos têm que ouvir, os coxos têm que andar. Agora eu te pergunto, isso está acontecendo? Não! Dentro dessas igrejas, as pessoas são pagas, é um teatro. São pagas para enxergar, né? São cegos, entre aspas, são surdos. Amado, você sabe que estes sinais não estão acontecendo mais. Por que não estão acontecendo mais? Porque a manifestação de Jesus, de Deus em Jesus de Nazaré, vigorou até a cruz. Consegue entender isso? Você consegue receber isso? Né? Nós estamos, após a cruz, não mais no ministério terreno de Deus, em Jesus de Nazaré. Nós estamos no ministério do Espírito Santo, porque o próprio Jesus de Nazaré disse: eu vou e enviarei o Espírito Santo. E o ministério é dele, ele vai ensinar, ele vai orientar vocês. Vocês conseguiram entender essas coisas? Né? Deu para entender? Né? Olha, infelizmente, o engano religioso é terrível. Acorrenta, cega as pessoas. E elas não conseguem ouvir a verdade. Olha, as pessoas estão em Jesus de Nazaré. Estão num morto. Você compreende? Jesus, amado, Jesus, Deus, encarnado em Jesus de Nazaré, esta manifestação disse para os seus discípulos. Ele não disse para mim. Você precisa entender isso. Ele disse para os seus discípulos: não me detenham, não me segurem, deixem eu ir. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou e enviarei o Espírito Santo. Você entende? E o que aconteceu? Olha, eles continuaram com Jesus de Nazaré. Eles continuaram ensinando e pregando o evangelho da circuncisão, o evangelho dos judeus, o evangelho
que Jesus de Nazaré deixou para ser pregado e ensinado para os judeus para aquele tempo, para aquela época, para aquela era, para aquele mundo. Você entende? Né? Então, creio que você entendeu as três manifestações de Deus. A primeira, os profetas. A segunda manifestação de Deus, em Jesus de Nazaré. E a terceira manifestação de Deus em você, em cada um de nós, porque nós somos morada de Deus, nós somos santuário de Deus. Olha, você nasceu sem pecado. Você nasceu debaixo da graça de Cristo. E o que Jesus disse, que o apóstolo Paulo nos ensinou, é pela graça que somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Agora, que salvação é essa? Que nós somos salvos pela graça? Salvação do inferno, do lago de fogo e enxofre? Não, é a salvação diária. A salvação do engano, da mentira, do erro. Né? Nós precisamos nos salvar diariamente. Nós precisamos vigiar essas mentiras religiosas, esses enganos terríveis que vão acorrentando as pessoas, cegando, não permitindo o entendimento e a compreensão da perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Esta é a verdade. Você entende? Nós estamos no Cristo e no glorificado. E não estamos mais em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré morreu o seu propósito, que não era para mim, não era para você, não era para o brasileiro, para os americanos. O propósito de Jesus de Nazaré, do Deus encarnado, era para cumprir o propósito para o povo hebreu, para o povo judeu. Né? Amado, olha, analise, pensa bem nessas palavras. Sei que você nunca ouviu essas palavras que você está ouvindo. Né? Tenho certeza disso. E muitos, né, quando começa ali a minha live, já me bloqueiam e não ouve. Mas aquele que ouvir, aquele que chegar até este momento, vai receber um conhecimento maravilhoso, vai te trazer um refrigério, um livramento tremendo, uma libertação tremenda. Né? E você vai deixar de ser escravo do sistema e vai ser verdadeiramente, vai se tornar verdadeiramente um adorador. Porque Deus procura verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade. E o que está esta adoração evangélica, esta adoração dentro do sistema religioso, não é adoração a Deus, mas é uma blasfêmia que o engano transformou essa blasfêmia numa adoração. Mas esta dita adoração, né? Esta comoção que acontece dentro do sistema religioso não é adoração a Deus. Estas lágrimas derramadas, né, dentro desse sistema, desses cultos, não é fruto de adoração genuína a Cristo. Você entende? Adorar a Deus em espírito e em verdade é tão simples que somente os filhos de Deus sabem o significado. Né? Outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas se você chegou até aqui, conseguiu chegar até aqui, dá um
dá um ok, né? Se você encontrou fundamento nessas palavras. Mas que eu posso te dizer que essas palavras é espírito e é vida. É espírito e é vida. E vai te libertar. Reconcilie-se com Cristo. Porque você é dele. Você é do Cristo glorificado. Você agora é propriedade de Cristo. Você é a nação. Eu e você somos a nação de Deus. Nós somos o povo de Deus. Hoje não existe mais aquele povo. Hoje todos, o macro é o povo de Cristo, o povo de Deus. Você é o Israel de Cristo. Você é o Israel de Deus. E não mais a cidade lá de Israel. Né? Não mais o povo que mora ali em Israel. Para nós, em Cristo, somos o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Você é um escolhido. Você é um predestinado. Você é um salvo. Você consegue receber essas palavras? Reconcilia-se com Cristo, com a verdade. Rompa com estes grilhões religiosos. Rompa com este sistema corrupto, diabólico, maligno, que escraviza, que mente, que ilude as pessoas. Receba essas palavras. Certo, meu amigo? Olha, tenho lá um canal no YouTube e gostaria que você visitasse ali o meu canal, né? Elton Zulianello Abençoado. E você vai contribuir para que essa palavra ela percorra. Se você recebeu, né, e achou fundamento, achou que tem fundamento do que eu falei até agora, compartilha, curta, envia para o teu amigo. Se você não concorda, não tem problema, tá bom? Esquece, tá ok? Boa noite, graça e paz a todos.